E se a chave para a gente entender melhor nosso humor, nossa saúde mental, não estivesse só na nossa cabeça, mas bem no centro do nosso prato? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E o que a ciência está descobrindo agora é que essa conexão não é só real, ela é fundamental, muda tudo. É exatamente sobre essa mudança de paradigma que a gente vai conversar hoje. Nós mergulhamos num material fascinante que conecta o que a gente come, a saúde do nosso intestino e transtornos como a depressão e o estresse. E as fontes são ótimas, né? A gente tem desde uma revisão de literatura bem completa da revista Acervo Médico, até artigos mais específicos sobre o impacto do açúcar, dos ultraprocessados. Sim, e também um guia sobre nutrição e saúde mental, e até uns estudos bem focados na relação entre magnésio e estresse. Que é ótimo, porque nos permite montar um quebra-cabeça, sabe? Cada fonte é uma pecinha que ajuda a gente a ver a imagem completa dessa via de comunicação entre o intestino e o cérebro. Então, nossa missão hoje é essa: seguir essa via, entender como essa conversa acontece e o que isso significa na prática, no nosso dia a dia. Mas antes de mergulhar no intestino, acho que vale a pena a gente alinhar o que estamos falando quando dizemos depressão, porque não é só uma tristeza, certo? Com certeza. Esse é um ponto crucial. A depressão é uma doença neuropsiquiátrica grave, com um impacto, devastador. Os dados que a gente analisou apontam para cerca de 800 mil mortes por ano por suicídio ligadas a ela. 800 mil. É um número gigantesco. E os sintomas vão muito além do desânimo, né? A gente está falando de alterações de humor, distúrbios de sono, mudanças no apetite, baixa autoestima. É um quadro que afeta a vida da pessoa em todas as esferas. E por muito tempo a explicação para tudo isso era focada só no cérebro, numa química cerebral que deu errado. Exato. Era a chamada hipótese monoaminérgica. A ideia, por décadas, era que a depressão vinha de uma falta de neurotransmissores, principalmente serotonina, norepinefrina e dopamina. Simples assim. Que é lógico por trás dos antidepressivos mais comuns, né? Eles tentam, digamos, corrigir essa falta de serotonina. Precisamente. Medicamentos como os ISRS, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, foram criados com base nisso. O problema é que se fosse só isso, eles funcionariam para todo mundo. E rápido. E não é o que acontece. Nem de longe. A realidade que os estudos mostram é bem diferente. A revisão de literatura que a gente viu é clara. Uma parte enorme dos pacientes não responde a esses remédios, ou eles demoram meses para fazer algum efeito. O que indica que a causa do problema é mais complexa. Exatamente. Foi o grande sinal de que a história era muito maior do que só a química do cérebro. A deficiência de neurotransmissores é parte do quadro, mas não o quadro inteiro. Tinha outros fatores em jogo. E um desses lugares, talvez o mais surpreendente de todos, é o nosso sistema gastrointestinal. É incrível pensar que a resposta para um problema do cérebro pode estar no intestino, o tal do segundo cérebro. E não é um apelido exagerado, viu? Para entender, a gente precisa falar sobre quem mora lá. A microbiota intestinal. Não são algumas bactérias, são trilhões de micro-organismos. As fontes falam em mais de 100 espécies diferentes. É um ecossistema. E o que eu achei fascinante é que essa microbiota é quase como uma impressão digital nossa, né? Dizem que 1/3 dela é comum a todo mundo, mas os outros 2/3 são únicos. Exato. E são moldados por tudo. O tipo de parto, se teve amamentação, uso de antibióticos, o estresse. Tudo isso vai esculpindo essa comunidade. E essa comunidade não está lá parada, só digerindo comida. Ela está ativa, conversando com o nosso cérebro o tempo todo. Mas como essa conversa funciona? É tipo uma linha direta? É mais como uma central de comunicações com múltiplas linhas. É o eixo microbiota, intestino, cérebro. Uma via é o nervo vago, que é sim uma linha direta de alta velocidade. Mas também tem a comunicação pelo sistema imune, por hormônios. E aqui vem a parte mais impressionante, por substâncias que as próprias bactérias produzem. Peraí, você está dizendo que os micróbios no nosso intestino, eles fabricam as mesmas substâncias químicas que o cérebro usa para regular o humor? É exatamente isso. E é revolucionário.
As fontes dão exemplos muito concretos. Bactérias que a gente vê em probióticos, como Lactobacillus e Bifidobacterium, elas produzem GABA. GABA, o neurotransmissor que acalma, que ajuda a gente a desacelerar. Esse mesmo, o principal neurotransmissor inibitório. E não para por aí. Outras, como a Escherichia e a Streptococcus, podem produzir serotonina, o neurotransmissor da felicidade. E a Bacillus produz dopamina, ligada ao prazer, à motivação. Caramba! Isso muda completamente a ideia de que o cérebro é o único maestro. A gente tem uma orquestra inteira no intestino. Exatamente. Ok, se essa comunicação é tão vital, a pergunta lógica é: o que acontece quando o sinal fica ruim? Quando esse ecossistema entra em colapso? O termo técnico para isso é disbiose. É um desequilíbrio. E os estudos que a gente analisou traçam uma linha direta entre disbiose e depressão. Por exemplo, viram contagens mais baixas justamente daquelas bactérias produtoras de GABA em pessoas com um transtorno depressivo maior. Então, o padrão que surge é que o intestino de uma pessoa com depressão tende a ser menos diverso e mais inflamado. Exatamente. Menos diverso e com mais bactérias pró-inflamatórias. É um ambiente mais hostil. E o principal fator que alimenta essa irritação toda é a nossa dieta. A comida? Sim, existe uma correlação fortíssima entre dietas pró-inflamatórias, ricas em açúcar, farinha refinada, gordura ruim e o aumento de sintomas depressivos. A dieta ruim prejudica o intestino e o intestino prejudicado manda sinais problemáticos para o cérebro. E falando em dieta inflamatória, os materiais apontam dois culpados principais: os ultraprocessados e o açúcar. Um estudo brasileiro que a gente viu é alarmante. Associou o consumo de ultraprocessados a 57 mil mortes prematuras no Brasil em 2019. E não só isso. Não. Também há uma aceleração de 28% no declínio cognitivo. Sim, esses números são chocantes. E é importante dizer o que são ultraprocessados, né? Não é comida de verdade que foi embalada. São formulações industriais. Refrigerante, salgadinho, bolacha recheada. Espera um pouco. Os estudos fazem uma ligação tão direta assim, tipo um pacote de bolachas e o declínio da memória? Parece um salto muito grande. Parece. Mas a conexão está na inflamação crônica de baixo grau que eles geram. Pensa nesses alimentos não como comida, mas como um sinal constante de alerta para o corpo. Esse estado de alerta crônico afeta tudo, inclusive o cérebro. O estudo brasileiro assusta porque ele quantifica o resultado final disso. Vamos focar no açúcar, então. Um estudo que a gente leu me deixou de cabelo em pé. Homens com alto consumo de açúcar tinham um risco 23% maior de desenvolver depressão ou ansiedade. 23%? Como? O mecanismo principal parece ser a neuroinflamação. O excesso de açúcar no sangue promove uma inflamação que consegue atravessar a barreira que protege o cérebro. E uma área supersensível a isso é o hipocampo. Que é crucial para memória, aprendizado e também para regular o humor. Exato. E o mais impressionante, que um dos artigos destaca, é que isso não afeta só quem tem diabetes. Uma pesquisa em Berlim mostrou que mesmo em pessoas saudáveis, níveis cronicamente altos de glicose no sangue já estavam associados a problemas de memória e até a uma atrofia no encolhimento do hipocampo. Nossa! O dano é silencioso. Isso me leva a outro ciclo vicioso que as fontes apontam, que é o do magnésio com o estresse. Parece que um alimenta o outro. É um exemplo perfeito de como mente e bioquímica estão ligadas. Funciona assim. O estresse faz o corpo eliminar mais magnésio pela urina. Se o estresse é crônico, essa perda constante leva a uma deficiência. E a falta de magnésio, por sua vez, nos deixa mais vulneráveis ao estresse. Exatamente. O magnésio é um calmante natural para o sistema nervoso. Sem ele, a nossa resposta ao estresse fica mais reativa. E o interessante é que os sintomas se confundem. Fadiga, irritabilidade e tensão muscular. Pode ser estresse ou pode ser falta de magnésio. Faz todo sentido. É aquela sensação de estar pilhada depois de uma semana intensa que você não consegue relaxar. O corpo literalmente gastou os recursos para desligar. Um dos estudos até mediu isso em estudantes, né?
Sim, em período de provas, eles mostraram um aumento significativo na excreção de magnésio. Ou seja, sob pressão, eles estavam literalmente eliminando um mineral essencial para manter a calma. Ok, o cenário é complexo. A pergunta que não quer calar é: dá para usar esse conhecimento de forma proativa? Tem como a gente intervir nesse eixo para melhorar as coisas? Felizmente, sim. É aqui que entra um campo emergente e muito promissor que as fontes destacam: a psiquiatria nutricional. Ah, que é a ideia de olhar para o prato como parte do tratamento, imagino. Exatamente. Não para substituir as terapias convencionais, claro, mas para adicionar uma ferramenta poderosa ao arsenal. É reconhecer que a nutrição modula ativamente a função do cérebro. E já existem padrões alimentares que mostram esse efeito, né? Sim, e o exemplo mais forte nos nossos materiais é a dieta mediterrânea, que é basicamente o oposto da dieta ocidental padrão, rica em ultraprocessados. Uma dieta com comida de verdade. Comida de verdade, frutas, vegetais, grãos integrais, peixes, azeite de oliva, e ela é consistentemente associada a um risco muito menor de depressão. E agora a gente entende o porquê, né? Não é mágica. Vitaminas do complexo B essenciais para produzir neurotransmissores, o próprio magnésio, zinco, vitamina D, triptofano, que é a matéria-prima para a serotonina. É uma sinfonia. E um ponto que me chamou a atenção foi a menção ao BDNF. Descreveram como um fertilizante para os neurônios. Adorei a analogia. É uma ótima analogia. O BDNF é uma proteína que estimula o crescimento de novos neurônios e sinapses. É fundamental para a neuroplasticidade. Níveis baixos de BDNF estão ligados à depressão, e uma dieta saudável anti-inflamatória ajuda a aumentar esses níveis. Isso nos leva a um termo que parece de ficção científica e que aparece bastante nos materiais. Psicobióticos. O que são eles? Apesar do nome, o conceito é bem prático. Psicobióticos são, basicamente, intervenções na microbiota com o objetivo de beneficiar a saúde mental. É um jeito de hackear o eixo intestino-cérebro a nosso favor. E como se faz isso na prática? De duas formas principais. A primeira é com pré-bióticos. Pense neles como o adubo para as bactérias boas. São fibras que a gente não digere, mas que servem de alimento para elas. Alho, cebola, banana, grãos integrais. E a segunda forma seriam os probióticos. Exato. Os probióticos são as bactérias benéficas vivas. A gente consome em alimentos fermentados, como iogurte, kefir ou em suplementos. A ideia é introduzir novos soldados do bem no seu ecossistema. E como eles atuam? Em várias frentes. Como a gente viu, eles podem produzir neurotransmissores. Eles também têm uma ação anti-inflamatória potente. E um ponto muito importante, eles ajudam a regular o eixo HPA, o sistema central de resposta ao estresse, que fica hiperativo na depressão e no estresse crônico. E existe evidência de que isso funciona em humanos? Sim, os estudos estão se acumulando. Um exemplo que citaram é bem interessante. Um grupo de pessoas saudáveis que tomou probióticos por algumas semanas apresentou uma diminuição significativa na ruminação. Ruminação, que é aquele padrão de pensamento repetitivo, negativo, ficar remoendo o problema sem parar, certo? Exatamente. É um sintoma cognitivo central na depressão. E nesse estudo, a intervenção no intestino conseguiu reduzir esse padrão mental. O mesmo estudo também notou uma redução em pensamentos agressivos. É uma demonstração poderosa. Ok, vamos amarrar tudo isso. A imagem que se forma é de uma conexão profunda. A saúde do nosso intestino e a nossa saúde mental não são duas coisas separadas. São duas faces da mesma moeda conectadas por essa supervia de comunicação. E a nossa dieta é talvez o principal modulador dessa via. Uma dieta moderna, de ultraprocessados, sabota essa conexão. Por outro lado, uma dieta de comida de verdade, rica em fibras, nutrientes, nutre essa conexão. Fortalece corpo e mente. O que eu acho mais empoderador nisso tudo é que a nutrição é um fator que a gente pode modificar. Em meio a tantas coisas da saúde mental que parecem fora do nosso controle, a alimentação é algo sobre o qual a gente tem agência, todos os dias. Esse é o ponto final. É uma ferramenta prática. O conhecimento sobre essa conexão nos dá mais um caminho para cuidar do bem-estar, reforçando que o autocuidado começa, muitas vezes, no garfo. É sobre nutrir o cérebro. Para fechar, uma reflexão que ficou comigo.
A gente viu que a base da nossa microbiota é formada nos primeiros momentos da vida, tipo de parto, amamentação, o ambiente. E se essa comunidade inicial de bactérias, estabelecida antes mesmo de a gente ter memórias, já começa a produzir os neurotransmissores que vão regular nosso humor pelo resto da vida? A pergunta que fica é: até que ponto as nossas predisposições emocionais, a nossa resiliência, não foram em parte definidas muito antes de sabermos quem éramos lá no nosso berço?